teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Boa noite minhas irmãs, boa noite meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira ao vivo e a gente começa assim com um pequeno problema técnico. Chegamos! Boa noite! Agora sim! Que alegria! Estamos juntas aqui ao vivo, Comunidade na Luz e você, agora nessa hora da noite. Estivemos juntos na manhã na Quaresma de São Miguel Arcanjo e estamos juntos agora, juntas aqui para o nosso programa Mulheres na Graça de Deus. Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda aqui ao nosso programa e eu quero também saudar todos os homens que nos acompanham, seja agora ao vivo ou depois. Tenho recebido inclusive mensagens de homens dizendo, olha, eu assisto, hein? Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você bebe desse programa que é uma bênção, uma alegria. Estamos juntos na graça de Deus e meditando a palavra do Senhor, não é verdade? Então a palavra de Deus é para todos nós, sejam os homens também aqui muito bem-vindos. E falar em homens, temos um homem aqui representando todos eles, né? Nosso músico aqui, senhor Maurício Canuto, muito boa noite. E aí, homens? Não, das mulheres, boa noite, tudo bem? Os homens também que estão acompanhando, boa noite para vocês também, boa noite para todo mundo. Bom programa para vocês. Isso aí, você pode ir colocando aqui boa noite pra gente, coloca o seu nome, que é muito legal a gente saber quem está nos acompanhando aqui e daqui a pouquinho a gente vai ler esses nomes, né? É muito bom a gente interagir com você. Esse programa tem essa interatividade, a sua participação é muito importante para que esse programa ganhe vida. Então coloque aqui o seu nome também, seu boa noite. Se é a primeira vez que você nos acompanha, também pode falar, tô chegando aqui agora e desde já seja muito bem-vinda, tá? Hoje aqui, nessa noite, nós vamos falar sobre as mulheres que seguiram Jesus, mulheres que acompanharam o ministério de Jesus. Então, nós vamos pegar a palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, tá bom? Vamos juntas pegar a palavra de Deus e vamos meditar aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite de bênção, de graça. Vamos, antes disso, pedir o Espírito Santo para que Ele possa conduzir toda essa noite, que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, fala conosco na Tua palavra nessa noite, que possamos mergulhar nessas mulheres, na Tua palavra, nos ensinamentos que são deixados para nós, através do testemunho de vida de cada uma delas, especialmente, Senhor, porque elas andavam na Tua companhia. Assim também nós queremos estar próximas de Ti, queremos ter intimidade contigo, queremos que o nosso coração esteja unido ao vosso coração. Por isso, Senhor, nessa noite venha falar conosco na Tua palavra e pedimos a Tua ação no meio de nós, pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Clamamos agora que a nossa Mãe venha à frente desse programa, à frente das nossas vidas, que cada mulher que nos acompanha agora seja guardada sob o manto da Virgem Maria, cada uma de nós. Sejamos agora colocadas debaixo do manto protetor da nossa Mãe, aquela que nos conduz a Jesus, aquela que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos. Pedimos que a nossa Mãe venha interceder por cada uma de nós. Visita agora, Mãe, os nossos lares, visita as nossas famílias, visita, ó Maria, as mulheres grávidas, visita, ó Maria, todas as mães que nos acompanham nessa hora, as filhas que rezam também pelas suas mães, todas as mulheres que nos acompanham nesse momento, sejam agora envolvidas no manto protetor da Virgem Maria. E que o Teu Espírito Santo seja derramado, Senhor, sobre cada uma de nós, para que possamos ficar cheias de Ti,
cheias do Teu Espírito Santo. Venha nos curar, venha nos libertar através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Temos o Espírito de Deus está neste lugar e Ele de fato está entre nós. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Amém. Então, minhas irmãs, vamos juntas agora pegar a palavra de Deus e vamos abrir lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 1. Piedosas mulheres acompanham Jesus, e nessa noite nós vamos falar sobre as mulheres que seguiam Jesus. Então, Lucas, capítulo 8, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus, em sinal de respeito. Meus irmãos, aqui São Lucas descreve para nós a presença e a importância de mulheres no ministério de Jesus. Mulheres que acompanhavam Jesus por onde ele ia, passando de cidade em cidade, e Jesus passava e visitava muitas cidades, não é? Mulheres que o acompanhavam e que elas, através delas, vinha muitas vezes o sustento daquela missão. Elas bancavam a missão de Jesus por onde ele ia. Em alguns lugares ele tinha hospitalidade, sim, mas em outros não. Jesus não andava sozinho, né? Sempre em bando. Era Jesus, aquele monte de homens, né? Os apóstolos, muitas pessoas que acompanhavam Jesus, as mulheres também, que eu pensei, só 12 apóstolos, mais Jesus 13, mais umas 3 que são citadas aqui, 16, mais outras muitas que acompanhavam. Quantas pessoas? Essas outras mulheres que dizem aqui, nós não sabemos a quantidade, mas muitas pessoas caminhavam com Jesus. E era necessário parar, comer, se alimentar, ter onde dormir. Nem sempre, como eu disse, em todos os lugares tinha alguém que oferecia para eles um lugar para eles ficarem. E essas mulheres estavam ali sustentando o ministério de Jesus. Olha que bonito, não é? Então, não eram homens muito importantes, os homens que trabalhavam, os homens que ganhavam muito, que sustentavam o ministério de Jesus, mas ao contrário, as mulheres.
não é muito diferente do que nós vemos hoje na igreja, não é? A gente vê o quadro de mulheres é sempre muito maior do que dos homens, e estão ali, e a mulher ela é mais assim aberta, né, mais generosa, na hora que é para dar para Deus, dá tudo, não pensa muito duas vezes não, é dele, né? Então essas mulheres nos ensinam isso, né, já de antemão, assim, já no início nessa palavra, essa generosidade, esse coração aberto, essa entrega total, essa entrega absoluta a Jesus. Tudo que é meu é dele, como diz a música, né? Tudo te entreguei, nada me restou. É isso que essas mulheres viviam aqui. Elas haviam sido curadas, diz a palavra de Deus, que foram mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Então a gente vê que entre elas Maria Madalena, e a palavra diz que dela tinham saído 7 demônios. Já tivemos aqui em algumas semanas atrás, falamos sobre Maria Madalena. Se você perdeu, você volta depois aqui na nossa playlist e assiste a pregação, né? A reflexão de Maria Madalena, que fica salva aqui nos nossos programas anteriores. Então, Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Uma mulher que foi liberta da ação maligna. E junto com ela, outras mulheres também. E mulheres que tinham sido curadas de enfermidades. Jesus, por onde passava, curava e libertava. E essas mulheres que haviam recebido essas curas e libertações, elas tinham o coração tão grato, cheio de gratidão e amor, e de fato haviam encontrado Jesus. Não apenas a cura, não apenas a libertação, mas agora elas queriam seguir Jesus, quem ele era. Não só a doação, mas o doador. Não só aquilo que ele tinha a oferecer, mas estar com ele, independente daquilo que ele fazia, porque elas já tinham conhecido o amado e elas queriam ser inteiramente deles, não é? Aqui São Lucas ele vai nos falar sobre esse momento aqui dessas mulheres que acompanhavam Jesus, e São Lucas é o único que descreve. Você pode ver na palavra de Deus, sempre tem assim o título, e embaixo a gente vê outros evangelistas que também narram essa história. Quando não tem, é porque apenas aquele evangelista narrou esse trecho, né? Então, apenas São Lucas descreve sobre essas mulheres que seguiam Jesus. E São Lucas, ele faz isso não só com essas mulheres, mas também com outras. É apenas no Evangelho de São Lucas que a gente vai ver ali o nascimento de Jesus, mas a forma como o anjo anuncia Maria, o cântico de Maria, o caminho que Maria faz até a casa de Isabel, a importância de Isabel. Então São Lucas, ele é um evangelista que vai nos trazer a importância da mulher. Ele fala da relação de Marta e Maria, aquela relação especial que elas têm, né? Aquele momento de irmãs, aquela troca entre irmãs. Poxa, estou trabalhando, ela está ali sentada, exortação, muitas coisas. É São Lucas que vai nos descrever, e ele vai nos apresentar a importância da mulher para Jesus, no ministério de Jesus, por onde ele passava, por onde Jesus passava, haviam mulheres importantes, e São Lucas é ele que vai valorizar isso e falar sobre essas mulheres. Aqui nós vemos Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, era o homem que era encarregado da casa de Herodes, administrador, né, da sua casa, dos assuntos domésticos, um homem importante. E Joana, ao seguir Jesus, ela também arrisca sua vida. Ela era mulher de um homem importante que também perseguia Jesus, e ela estava abandonando tudo. Não queria saber se ela ia correr risco de vida ou não, se aquilo ia trazer algum tipo de prejuízo para a sua vida, mas ela se arriscou por amor a Jesus, quis segui-lo, e junto com aquilo que ela tinha, né? Então ela vai também contribuindo para esse ministério. Susana, vai citar o nome também de Susana aqui, uma mulher rica, que também usou dos seus recursos para sustentar as necessidades de Jesus e seus discípulos, e muitas outras mulheres, né? Aqui a gente lembra também de Lídia, vimos Lídia, né, na semana passada, uma mulher que era independente, próspera, que tinha o seu próprio negócio, trabalhava no ramo da moda daquela época, né, com tecido caro, com aquele corante caro, né, a púrpura. Então ela era uma mulher bem próspera e também hospitaleira, também generosa, também colocava os seus bens à disposição, né, dos apóstolos e daqueles que estavam ali
seguindo e propagando a Jesus, né? Então, aqui nós vamos ver que essas mulheres, já livres dos seus tormentos, começam a expressar a sua gratidão seguindo a Jesus, né? E essas mulheres, elas acompanham a Jesus, não só nesse momento, durante o seu ministério, mas o que é bonito de ver é que elas ficam ao lado de Jesus em todos os momentos. Elas estão com Jesus aqui, enquanto ele passava nas cidades curando e libertando. Elas vão estar ao lado de Jesus quando ele caminha para a cruz, no caminho ao Calvário, elas estão ali. Na hora da morte, elas estão ali. Após a morte de Jesus, elas também estão ali. E quando Jesus ressuscita, elas também estão ali. O que a presença dessas mulheres na palavra de Deus ensina para mim e para você é essa constância, essa fidelidade ao lado de Jesus, seja em bons momentos ou em momentos difíceis. O importante é prosseguir decididamente. O importante é estar ao lado de Jesus e não abandoná-lo. Então, em Lucas 8, vemos aqui o seu ministério. Agora vamos lá em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. No versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Vai dizer assim: chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Agora versículo 49. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Essas coisas. Versículo 54. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos no dia de sábado. Observaram o preceito do repouso. Então vejam, elas estavam ali, mulheres que seguiram Jesus lá da Galileia, agora elas estavam ali acompanhando o momento do Calvário, acompanhando o caminho de Jesus na cruz, e elas estavam observando tudo, né, de longe. Jesus é crucificado e elas estavam ali observando. Depois, quando José de Arimateia vai até Herodes, né, até Pilatos, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e Pilatos concede porque ele era um homem importante, membro do conselho, né, vai dizer aqui a partir do versículo 50. Então José de Arimateia pede o corpo de Jesus e então Pilatos concorda. E essas mulheres ficam observando o que ele ia fazer com o corpo de Jesus até chegar ao sepulcro. Elas não podiam se aproximar, mas elas ficam observando o que seria feito com o corpo de Jesus. E aqui, algo que me remeteu a uma mulher que nós vimos há algumas semanas atrás, que também acompanhou um corpo para saber aonde esse corpo ia parar. Vocês lembram? Mas era um corpo vivo, não morto, né? Que Jesus já havia morrido. Mas um menino, num cestinho. Quem é que ficou acompanhando? Miriam. Miriam, a irmã de Moisés. Uma mulher que ficou, uma menina, né? Que ficou acompanhando ali o seu irmão no Rio Nilo. Ele totalmente entregue nas mãos de Deus pela sua mãe, porque a sua mãe confiou em Deus, mas ela fica acompanhando para ver o trajeto daquele neném, aonde que ele vai parar até chegar à filha de Faraó. E aqui nós estamos vendo que essas mulheres, elas têm a mesma atitude de Miriam. Elas estão ali distante, mas elas estão olhando para ver o que vai ser feito com o corpo de Jesus. Aonde vão colocá-lo? Aonde vão sepultá-lo? Então, ele é colocado no sepulcro, elas se aproximam, elas observam, mas aí vai dizer a palavra aqui que elas prepararam aromas, bálsamos, né, os perfumes ali para o sepultamento, para Jesus, mas já era a vigília de sábado. Então, elas não podiam fazer nada no sábado, elas ficam aguardando. Aqui a palavra de Deus vai dizer para nós, no capítulo 23, vai dizer para nós sobre esse percurso, né, de Jesus até a sua morte. Jesus, ele é crucificado na chamada hora terceira,
que é 9 horas da manhã, né? Então, na hora sexta, no meio-dia, há um grande temor de terra. A gente escuta falar isso, né? Hora terceira, hora nona, né? E a gente assim, o que significa isso? E para quem faz a liturgia das horas, a gente vai entendendo, né, o que acontece em cada momento. Então, na hora terceira, 9 horas da manhã, na hora sexta, meio-dia, onde tem esse tremor de terra. E é por isso que a gente, quando faz a liturgia das horas, a gente faz nesses momentos, né? E aí, na hora nona, é o momento da sua morte, que é às 15 horas. Então, da crucificação de 9 horas da manhã, Jesus só morre 3 horas da tarde. Olha quanto que o Senhor sofreu, não é? Então, logo depois, viria a vigília do sábado, lá por volta de 5, 6 horas da tarde, né? Já é aqui, vai dizer aqui na palavra de Deus, era o dia da preparação, já era aquele que vai preparar o sábado. E o sábado era sagrado, nada podia ser feito. Então, elas tinham muito pouco tempo para embalsamar o corpo de Jesus, para ir comprar perfumes, os aromas, para ver o linho, para poder preparar a roupinha, para poder, né, botar ali em Jesus. Elas tinham pouquíssimo tempo, de 3 até 5, 6 para preparar tudo. Então, elas vamos fazer com calma, vamos colocar ele digno, né? Então, a gente volta aqui no domingo, porque no sábado a gente não pode fazer. Então, elas observaram tudo, foram preparar os perfumes, foram preparar os aromas, né, tudo ali, os bálsamos, para que pudessem voltar depois. Agora, será que agora você consegue entender por que Jesus escolheu essas mulheres para serem as primeiras a vê-lo após a sua ressurreição? Não foi simplesmente porque Jesus escolheu mulheres. Essas mulheres foram fiéis durante o seu ministério. Elas foram fiéis durante a sua crucificação. Elas foram fiéis durante a sua morte. E elas são as primeiras a irem para o sepulcro para dar ali um sepultamento digno ao corpo de Jesus. Então, elas são as primeiras a voltar até o túmulo para ver como que Jesus estava, porque elas queriam cuidar dele. Então, vai dizer aqui, seguindo no capítulo 24, versículo 1. Após, né, esse momento que elas observam o sábado, vai dizer, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito cedo, ou seja, elas assim que terminou o repouso do sábado, elas foram bem cedinho, no primeiro horário, que já podia, que já era domingo, né? Já de madrugada, elas já foram até lá ver Jesus. Então, no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Então, elas ficam ali no sábado, né, prepararam naquele horário ali de sexta-feira, deixaram tudo prontinho. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar. Poxa, elas acompanharam o percurso do corpo todo. Então, onde é que ele estava agora, né? Quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas, e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Olha que coisa mais linda. Essas mulheres, elas foram as primeiras a ver anjos após a morte de Jesus. Por quê? Porque o Senhor já estava devolvendo a elas a dignidade, toda a honra que ele recebeu delas, ele estava também retribuindo em amor e por amor a essas mulheres. Isso não é lindo? E aí continua os anjos dizendo para elas assim: lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia, lá atrás, lembra de onde vocês vieram? Então lembra daquilo que ele disse para vocês lá quando vocês o encontraram. Versículo 7. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Agora vocês lembram da promessa? Como diz a música, né? Lembra da promessa que eu te fiz, né? E aí ele vai dizer assim, o versículo 8 vai dizer assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. As mulheres da Galileia se recordaram daquilo que Jesus havia dito para elas lá atrás. Versículo 9. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras suas amigas.
relataram aos apóstolos a mesma coisa. Olha que legal, né? As amigas umas das outras, amigas de Jesus, as amigas que acompanhavam Jesus. É muito bonito isso. Mas essas notícias pareciam-lhe como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Voltou boladão, né? Falou assim, eu não achei nada não. Mas ele também não estava lá. Então, alguma coisa tem aqui, né, estranha. O que será que está acontecendo? Elas são as primeiras a serem testemunhas da ressurreição. Minhas irmãs, olha que coisa mais linda, que privilégio dessas mulheres, que carinho de Deus com elas, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Maria Madalena foi a apóstola dos apóstolos, a testemunha da ressurreição, mas junto com Maria Madalena estavam também outras mulheres, as suas amigas, as amigas de Jesus, que tinham acompanhado todo o seu percurso, o seu ministério, a sua crucificação, a sua morte, e agora estavam ali na sua ressurreição. Aonde que estavam os discípulos quando Jesus morreu? Exatamente, aonde? Eles haviam fugido, eles não estavam ali. Aos pés da cruz de Jesus, só havia um apóstolo, a quem Jesus entregou a sua mãe, João, o discípulo amado, não é? Então, no momento da morte de Jesus, apenas João ali está. Todos os outros tinham fugido de medo. Agora, as mulheres estavam ali, fortes, corajosas, e ainda que tivessem com o coração cheio de dor, ao ver Jesus ensanguentado, sofrendo, crucificado, mas elas estavam ali com ele, por ele, para ele. Os discípulos depois, no momento do sepultamento, não estavam ali. Agora, nem João está, mas elas ficaram acompanhando até onde iriam colocar o corpo do mestre. É por isso que Jesus aparece para elas primeiro. Não foi por acaso. Jesus estava ali honrando a fidelidade que elas tiveram com ele. Depois disso, essas mulheres, elas continuam sendo citadas. E agora a gente vai ver os discípulos de Emaús citando também essas mulheres. Lá ainda no capítulo 24, no versículo 22, vai dizer assim, no versículo 21, vai dizer assim: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. Acompanha comigo, Lucas 24, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como essas mulheres haviam dito, mas a ele mesmo não viram. Então veja, esses homens estavam ali, ouviram tudo isso, não acreditaram, incrédulos, cegos. E as mulheres, muito pelo contrário, elas não estavam nem um pouco cegas, elas estavam agora com seus olhinhos brilhando, porque elas haviam visto anjos, né? E o próprio Senhor, então elas correm para anunciar isso, né? No versículo 33 vai dizer assim: levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. E os que estavam com eles, as mulheres também estavam ali. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido a partir do pão. Então, eles reconhecem Jesus depois que Jesus parte o pão, né? E então eles vão se reunir e celebrar aquilo, e elas estão ali mais uma vez celebrando a presença de Jesus. Depois a gente vê mais uma vez essas mulheres lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Desculpa, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quando todos, agora já após a ascensão de Jesus, Jesus vem,
né, na sua ressurreição, está ali com os apóstolos, os envia para a missão, fala, agora virá sobre vós o Espírito Santo, Paráclito, para que vocês possam agora cumprir a missão, né? E eles estão agora reunidos no cenáculo, onde eles vão viver o grande momento da vinda do Espírito Santo sobre eles. E aí, quem é que está naquele momento, a partir do versículo 13, vai dizer que estavam ali os apóstolos, e no versículo 14 vai dizer, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então vejam, essas mulheres acompanharam Jesus lá da Galileia e agora elas estavam prestes a viver o Pentecostes, a se tornarem mulheres cheias do Espírito Santo. Olha que bonito isso, não é? E mais uma vez me lembro na semana passada quando falávamos de Lídia, uma mulher cheia do Espírito Santo. E é isso que nós devemos clamar sobre nós, né? Essa ação do Espírito Santo sobre nós. E para encerrar, Atos 2, no versículo 1 e depois do versículo 4, vai dizer assim, versículo 1, Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, minhas irmãs, essas mulheres tiveram uma trajetória de vida linda, uma trajetória de vida com Jesus, em Jesus, no momento de dor, no momento de felicidade, no momento de contemplar milagres, no momento de testemunhar curas, libertações, de experimentar na própria vida, mas também no momento do Calvário, no momento do julgamento, no momento da humilhação, no momento da crítica. E depois que elas passaram por tudo isso, elas estiveram também ao lado dele na ressurreição. E ainda no Pentecostes, ficando cheios do Espírito Santo. O que essa palavra hoje nos diz é que nós somos essas mulheres, como essas daquela época, como as mulheres da Galileia, assim também nós. Assim o Senhor nos chama como suas discípulas, como suas seguidoras, como aquelas que testemunham esse amor de Jesus aonde quer que nós estejamos. E o que Ele nos pede é que venhamos a nos entregar inteiramente a Ele. Tudo te entreguei, vamos cantar isso, não é? Tudo te entreguei, nada me restou e hoje eu sou feliz assim. Eu tenho a Ti, meu Deus. Vamos transformar nessa canção que agora vamos cantar, essas juras de amor ao nosso Deus, que nos chama e nos pede que venhamos a estar do lado dele todos os dias da nossa vida, com as nossas posses, né, com os nossos bens, com tudo aquilo que temos, bens materiais, com a nossa casa, com o nosso carro, com as conquistas que temos através do nosso trabalho, do suor dos nossos trabalhos, mas também com tudo de mais valioso que há dentro de nós, o amor, a esperança, a alegria, a confiança em nosso Deus. O que você hoje pode ofertar para Deus? O Senhor, quando te chama para ser essa seguidora dele, Ele fala para você, há algo em você que eu quero para o meu reino. Há algo em você que é seu e que eu quero que você agora coloque a meu serviço. E o que é? Pode ser a sua alegria, o seu jeito de atrair pessoas para Deus, o seu jeito de levar a alegria ainda quando tudo está desabando. Sabe aquela pessoa que o dia pode até estar nublado, mas quando ela chega parece que está até ensolarado, porque ela traz alegria, vida ao ambiente. Talvez você seja aquela mulher cheia de amor, de cuidado, de afeto, de carinho, de beijos e abraços. Quantas pessoas estão sem isso? Talvez não tenham nunca recebido. E você pode ser essa presença de Jesus, essa presença maternal de afeto, de cuidado. Transforma esse tudo para Ele, oferece esse tudo para Ele. Talvez você seja uma mulher forte, líder, oferece ao Senhor a sua liderança. Senhor, o que você quer que eu faça? Diz-me aqui. Talvez você seja uma mulher detalhista, observadora, extremamente perfeccionista e que você pode oferecer ao Senhor
todo esse olhar que você tem e tudo que você consegue fazer a partir disso. Sensibilidade, inteligência. Quais são as suas qualidades, as suas virtudes? Qual é o seu testemunho de vida, minha irmã? O que o Senhor fez com você? Porque antes dessas mulheres serem seguidoras, elas foram curadas, elas foram libertas. E você? De onde o Senhor te tirou? Qual foi a cura que Ele realizou? Qual foi o milagre que Ele fez na sua vida? Talvez a sua vida seja um milagre. Então testemunhe isso em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Não tenha vergonha de dizer não. Ao contrário, tudo te entreguei, nada me restou, porque eu sou sua, a minha vida é sua, tudo que tenho é seu. Se você puder agora, feche os seus olhos na sua casa, onde você estiver, se coloque em oração e vá dizendo isso para Ele: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Recebe o meu tudo, recebe a minha vida, recebe o meu coração, recebe os meus dons. Recebe, Jesus, agora. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Então agora ofereça ao Senhor o seu coração. E às vezes os momentos onde você não conseguiu ofertar, ou talvez este esteja sendo um momento onde você não esteja conseguindo ofertar, um momento de enfermidade, um momento de dificuldade, onde a gente sente que não tem mais nada para oferecer para Ele, mas há o seu coração. E como diz a canção, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que se agite o mar, eu te louvo. Tu és a minha herança, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha esperança, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu amor. Às vezes chegam momentos na nossa vida onde a gente sente que a gente não tem mais nada para oferecer para Deus. Muitas vezes o desânimo vem nos abater, há um esfriamento na fé, vêm as dúvidas, vêm as tempestades. Mas ainda assim, sejamos fiéis a Ele, seja na cruz, no Calvário, na hora da morte, no medo. Jesus está do seu lado, Jesus está com você, em todos os momentos da sua vida. Jesus estava com essas mulheres, elas estavam com Ele. Ele estava com elas e elas estavam com Ele. A atitude de fidelidade, de coragem, é isso que o Senhor quer de nós. Está fácil? Não. Mas eu estou aqui
eu te louvo. E sabe por quê? Porque a bondade de Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E a gente pode cantar isso. A bondade de Deus que nos acompanha, o amor de Jesus que nos envolve. Então, ainda que o teu coração esteja assim, nesse momento, ainda que o teu coração esteja pensando, não tenho o que ofertar nessa hora, a não ser as minhas lágrimas, a não ser a minha falta de oração, talvez até a minha falta de fé, o meu cansaço, o meu esgotamento. Talvez seja isso que você hoje, isso que você possa hoje ofertar a Deus. Oferte. Cante para Ele, seja para Ele. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. É a tua doce voz, Senhor, que me guia em meio ao fogo. A tua divina luz me ilumina na escuridão. Eu sei que és o meu Pai, eu sei que és o meu Senhor, eu sei que meu amigo és. E é por isso que eu vivo tudo que eu vivo. É por isso que eu me entrego todos os dias da minha vida. É por isso, Senhor, que desde quando eu acordo até eu me deitar, eu canto a tua bondade por onde eu for. É por isso, Senhor, que eu sou o seu instrumento, que eu quero ser cada vez mais esse instrumento em suas mãos. É por isso, Senhor, porque eu experimentei esse amor. Eu experimento todos os dias a tua cura, a libertação, a restauração. Eu vejo e vivo milagres todos os dias. É por isso que eu canto a tua bondade. Ainda que esteja difícil, ainda que eu esteja cansada, ainda que eu esteja triste, ainda que eu me sinta humilhada, desgastada, abatida, ainda que eu tenha sofrido agressões, ainda que eu passe por humilhações, eu cantarei da bondade de Deus. Porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Porque o Senhor me livra de todos os tormentos. Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é meu amigo. E como amiga de Jesus, eu quero seguir o Senhor aonde eu for.
Ajuda-me, Senhor, a ser fiel contigo, porque o Senhor é fiel em todo tempo, em todo tempo. Dai-me, Senhor, a graça da fidelidade. Dai-me, Senhor, um espírito decidido em não fraquejar, não esmorecer, não desistir diante das dificuldades, das tempestades. Não, Senhor, eu não quero pular do barco, eu não quero ir embora, eu não quero deixar tudo para trás, eu não quero fazer birra, não quero ser rebelde, não quero ser teimosa, não quero ser desobediente. Eu não quero, Senhor, abandonar aquilo que o Senhor reservou para mim. Ajuda-me a não desistir, ajuda-me a ser fiel a Ti, porque o Senhor é fiel em todo tempo. És fiel em todo o tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ore agora ao Senhor, minha irmã. Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu quero hoje entregar o meu coração a Ti. E te peço uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Como essas mulheres da Galileia ficaram cheias do Teu Espírito, eu também assim quero ser. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Ti, a não desistir, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do Calvário, mesmo na morte. O Senhor me levanta, o Senhor me ressuscita, o Senhor me dá uma vida nova, o Senhor me dá vestes novas, o Senhor me retira do abismo, o Senhor me liberta da opressão maligna, o Senhor me cura das enfermidades. Por isso hoje, Senhor, eu tomo essa decisão de entregar o meu coração a Ti, de entregar a minha vida a Ti e de amar-Te mais do que tudo, mais do que tudo, porque Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho é Teu, Senhor. A minha vida é Tua. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu coloco toda a minha vida em Tuas mãos. Quero Te dar meu coração, à luz de uma nova decisão, de amar-Te mais que tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando essencial, escrevendo a nova história, vivendo em Teu amor. Pede pra Ele: minha vida é toda Tua.
possamos entregar o nosso coração ao Senhor e amá-lo mais que a tudo que um dia a gente possa ter. Que essa seja a nossa decisão. Com certeza você que já é uma seguidora de Jesus, você que já é uma filha amada de Jesus e tem buscado ser inteiramente dele, nessa noite você renova isso. Nessa noite você é preenchida pelo amor do Senhor, sabendo que Ele está vendo todas as suas atitudes, assim como Ele retribuiu a essas mulheres, as escolhendo como suas testemunhas na ressurreição. Ele nos retribui porque Ele vê todo o esforço que a gente faz para estar na presença dele. Minha irmã, tenha certeza que Jesus vê o seu esforço de acordar cedinho para cuidar da sua casa, para trabalhar, para levar filho na escola, para cuidar de quem está doente, para honrar com seus compromissos financeiros, para sustentar a sua casa, para ser uma boa esposa, para ser uma boa serva de Deus, para ser uma boa missionária. Ele está vendo todo o esforço que você está fazendo. E dia a dia, Ele vai retribuindo esse amor por você. Ele vai nutrindo ainda mais o amor que Ele tem por você. E Ele vai te abençoando em todos os dias da sua vida. Amém? Então que você possa abraçar esse momento de ser totalmente de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Amém. Minha vida é toda tua, Senhor. Amém? Você que tomou posse dessa palavra, escreve agora aqui também nos comentários isso, a minha vida é toda tua. Amém, amém, amém. Semana que vem a gente volta com o nosso programa Mulheres, na graça de Deus. Foi uma alegria, uma bênção estarmos juntas aqui nessa noite. Boa noite, equipe. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Maurício. Senhor Maurício Canuto, eis-me aqui, Divina Luz, para a gente encerrar aqui e fechar a nossa noite de bênção. Boa noite para você em casa, nos acompanhando. Dá o seu like aqui, compartilha também esse programa de hoje com uma mulher especial. Essa mulher que você conhece, que também é seguidora de Jesus, que faz da sua vida uma grande oferta a Ele, né? É uma noite de louvor, foi uma noite de louvor, de gratidão a Deus também por Ele ter nos escolhido, sobretudo, não é verdade? Porque é uma honra, é um privilégio ser uma seguidora de Jesus, ser uma missionária, ser uma anunciadora da ressurreição. É bênção, é graça, não é verdade, minhas irmãs? Então, bendito seja Deus por Ele ter escolhido a nós, por Ele ter escolhido a você. Bendito seja Deus. Então, boa noite, fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta e toda hora a gente está junto. Amanhã, oração da manhã, de noite, grupo de oração, né? A gente se vê. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, Senhor. Me chamou.